Olá a todos, nós somos o grupo EQ-Lifters, composto por 5 integrantes, e o nosso case traz um tema de enorme relevância social: o combate à violência contra a mulher. O Instituto Micaela e Lara, organização que analisamos, nasceu da dor de uma perda trágica e transformou esse sofrimento em força para acolher e apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. Trata-se de uma causa urgente, porque a violência de gênero continua sendo uma realidade alarmante, especialmente no Brasil, que afeta milhões de mulheres todos os anos. Por isso, entendemos a importância de não só a atuação do Instituto, mas também os desafios e oportunidades de fortalecimento do mesmo. Falando brevemente sobre o diagnóstico da ONG, na parte de estrutura interna, o principal desafio é a falta de organização e planejamento. Isso se reflete na gestão dos voluntários que não têm processos claros de seleção ou capacitação e também na comunicação interna, a qual não possui um cronograma bem definido. Além disso, a ausência de um organograma sobrecarrega a presidência e dificulta a clareza de papéis. No público-alvo, vemos que ele é definido de forma muito ampla. A proposta de valor, embora importante e nobre, é abrangente demais. Essa falta de segmentação gera dificuldades práticas de atuação e evidencia a necessidade de uma redefinição estratégica para priorizar onde a ONG pode ter maior impacto. Por fim, na operação, o modelo atual de atendimento é reativo e inadequado para situações de crise. Há riscos ético-legais na oferta de apoio jurídico e terapêutico sem protocolos formais, e a presidência acumula funções que deveriam ser delegadas, comprometendo a governança. Além disso, a gestão de recursos é ineficiente, pois a amplitude do público e dos serviços gera sobrecarga e desperdício de esforços. Apresentamos agora o MVV Missão, Visão e Valores do Instituto Micaela e Lara. A missão do Instituto é transformar a dor em força e ação. Isso se concretiza oferecendo acolhimento, apoio jurídico e terapêutico às mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas vítimas de violência de gênero. O objetivo é dar ferramentas para que elas possam reconstruir suas vidas com dignidade, esperança e autonomia. A visão é tornar-se um verdadeiro porto seguro de transformação e esperança, inicialmente em um ambiente recluso, como falaremos a seguir, mas com capacidade de expansão para acolher mulheres de qualquer localidade dentro do Brasil. Mais do que prestar assistência, o Instituto quer consolidar uma rede de apoio sólida capaz de combater a violência de gênero e transformar vidas, mantendo sempre viva a memória de Micaele como um legado de justiça e igualdade. Já os valores representam o coração da organização. São eles empatia, solidariedade, respeito, dignidade, compromisso e responsabilidade, que garantem o acolhimento humano, transformação e esperança, que reforçam a visão de futuro, luta e perseverança como inspiração de resistência e inovação e educação, que abrem caminhos para mudanças sociais duradouras. Esse conjunto de missão, visão e valores dá ao Instituto uma identidade clara, coerente e inspiradora, fortalecendo seu papel na comunidade. Agora que já foi discorrido sobre o diagnóstico atual e o MVV do Instituto, nós propusemos o seguinte organograma, visto que a estrutura atual do Instituto apresentava falhas importantes, como problemas de comunicação, falta de registros formais e sobrecarga da presidência, que acumula funções de várias áreas. Portanto, temos a seguinte subdivisão de áreas. Em relações públicas, podemos comentar que no marketing, a comunicação interna será centralizada, garantindo clareza e agilidade, além de aliviar a presidência dessas tarefas. Em políticas públicas, teremos maior alinhamento com a sociedade e fortalecimento da imagem institucional. Em projetos sociais, na parte de auxílio ao público, a coordenação ficará mais focada com metas claras e acompanhamento dos resultados. O suporte emocional ganha destaque com a equipe dedicada para acolher e acompanhar as vítimas. No jurídico, a atuação será mais estruturada, oferecendo segurança e transparência nos processos. E por fim, no administrativo, nas finanças em específico, haverá planejamento sólido para garantir sustentabilidade e uso eficiente dos recursos. E por fim, em estratégia e inovação, serão desenvolvidos novos projetos e formas de captação, indo além do atual modelo de rateio. Subindo para a parte da diretoria e alto escalão, essas melhorias sobem para o nível dos diretores, que terão papéis bem definidos de coordenação e alinhamento das equipes. A vice-presidência assume a gestão operacional, liberando a presidência para atuar de forma mais estratégica e institucional. Assim, resolvemos problemas de comunicação, sobrecarga e falta de planejamento, e criamos uma estrutura organizada, sustentável e preparada para expandir o impacto social da ONG. A fim de estimar o número total de mulheres brasileiras que necessitam do apoio de ONGs contra a violência doméstica, como a de Micaela e Lara, partiu-se de um funil do estilo top-down, em que começamos de um universo mais amplo, a população feminina adulta brasileira, e em seguida
aplicamos filtros sucessivos, como região, etnia, classe social e faixa etária. Essa abordagem nos permite sair de uma visão mais geral e chegar a uma estimativa granular, mais próxima da realidade enfrentada pelas mulheres. No primeiro filtro, segmentamos por regiões. O Sudeste concentra o maior número de mulheres, seguido pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e, por último, Norte. Em seguida, passamos para uma segmentação por etnia. Aqui consideramos apenas mulheres que se autodeclaram pardas, pretas ou brancas, que juntas representam 99% da população. Por isso que aparece uma discrepância de aproximadamente 600 mil mulheres em relação ao início do funil, decorrente da exclusão de outras etnias em menor proporção. Depois, filtramos por classe social, em que mais da metade está nas classes D e E, revelando maior vulnerabilidade socioeconômica. Por fim, aplicamos o critério etário, onde a faixa entre 18 e 35 anos representa a maior parcela. Este caminho em funil nos mostra com mais clareza onde estão o público prioritário para a atuação do Instituto. A pesquisa demográfica comentada no slide anterior se condensa nessa tabela juntamente com o total. Foram analisados 3 cenários para aplicar a taxa de prevalência de violência para estimar o número de mulheres que anualmente precisam desse apoio das ONGs. No cenário conservador, foi considerada uma prevalência de 21% e chegamos em um valor de 16,7 milhões de mulheres. No cenário base, apoiando os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a prevalência foi de 25% de mulheres que sofreram violências no último ano. Esse valor representa 19,85 milhões de mulheres. Já no cenário mais arrojado, baseado nos estudos do Data Senado, a prevalência alcança 48% de mulheres, o que representa mais de 38 milhões de mulheres. Depois de estimar a dimensão da demanda, projetamos a capacidade real de atendimento do Instituto Micaele Lara em 3 cenários. No cenário pessimista, mantendo a estrutura atual, a capacidade é de cerca de 1.000 mulheres por ano. No cenário base, com reestruturação interna e processos mais eficientes, como voluntariados, esse número sobe para aproximadamente 4.000 mulheres. E no cenário otimista, considerando investimentos em pessoal, tecnologia e divulgação, a capacidade pode chegar a 8.000 atendimentos por ano. Quando constatamos esses valores com a demanda previamente estimada, que vai de 16 a 38 milhões de mulheres, fica evidente uma enorme incompatibilidade. Esse abismo entre necessidade e capacidade reforça a urgência de fortalecer a estrutura interna e definir um foco estratégico mais claro para o Instituto. A demanda nacional, na casa de dezenas de milhões, torna nossa capacidade uma fração irrisória no problema. Por isso, realizamos uma readequação estratégica para focar na região metropolitana de Campinas, RMC. Essa restrição geográfica transforma o desafio de impossível para factível e capitaliza nossas redes locais. Com este foco, calculamos a estimativa de mulheres em vulnerabilidade na RMC. Em 3 cenários: cenário conservador, 278 mil, cenário base, 331 mil e cenário arrojado, 635 mil. Apesar do foco regional, a discrepância entre a estimativa de centenas de milhares e a nossa capacidade anual de atendimento, cerca de 4.000, continua sendo muito grande. No entanto, essa mudança nos permite atender 1,21% da demanda do RMC, da região metropolitana de Campinas, transformando-se em um ato relevante com impacto mensurável na região, sendo esse 1,21% com base no cenário base. Diante de um universo de necessidade tão vasto, tentar atender a todas seria uma estratégia de diluição de impacto. Para maximizar o uso dos nossos recursos limitados, definimos uma prioridade estratégica. E a pergunta que fica é quais perfis populacionais devemos priorizar e por quê? Nossa escolha recai sobre o perfil que apresenta a interseção ideal: mulheres de 18 a 35 anos, pretas e pardas, pertencentes à classe C. A justificativa é dupla, baseada no nível de vulnerabilidade e no potencial de impacto social com o nosso modelo de atuação. O nível de vulnerabilidade alto está estatisticamente no grupo de maior risco, de idade, etnia e classe, o que justifica uma maior atenção. E quanto ao modelo de acessibilidade remota, nosso modelo é 100% remoto e dependemos do acesso à internet.
A classe C, com alto índice de conectividade, garante que este público consiga engajar plenamente com os nossos serviços, diferente das classes D e E, que não têm essa acessibilidade. Ao focarmos este grupo, combinando alta vulnerabilidade e alta acessibilidade digital, nós maximizamos o nosso impacto. Os demais grupos, como os de classe D e E, que possuem alta vulnerabilidade mas baixa acessibilidade, serão o foco de nossa futura expansão, após a consolidação do atendimento ao nosso público primário. Partindo-se de uma reestruturação que a gente propôs anteriormente, nós buscamos aumentar o número de pessoas atendidas. Então, o modelo atual atende 1.100 pessoas, nós buscamos atender 4.000 pessoas no ano. Isso considerando um cenário base. Mas por que a gente trouxe esse número? É um número escolhido aleatoriamente e a resposta é não. A gente fez isso baseado no cálculo de horas que a gente teria, considerando o número total de voluntários disponíveis, considerando que juntando todo mundo seriam 448 horas semanais no agregado, sendo 5 horas em média para cada atendimento. Isso traria incentivos para doadores assim, de recursos financeiros e sociais, além de incentivar novas pessoas a serem voluntários e ajudar na causa futuramente. Sobre sede física, a gente fez um estudo também. Em Hortolândia, a gente estipulou que teria um custo anual de 40 a 50 mil reais para estar mantendo essa sede física. Porém, essa sede seria mais para atender pessoas que não têm acesso à internet, que seriam mulheres das classes D e E, e por ser pessoas específicas, de uma região específica, o atendimento seria baixo para essas pessoas. Então, a gente entende que investir numa tecnologia mais avançada traria mais retorno, pois conseguiríamos abranger mais pessoas de outros lugares também, com atendimento remoto. Resumindo, nossa recomendação final é não investir numa sede física no momento, mas sim concentrar em consolidar o modelo, otimizar e expandir mais ainda. Então, nos próximos 2 anos, a gente busca garantir a estabilização da nova organização e, futuramente, quem sabe, atingindo a meta e ficando estável durante algum tempo, reavaliar a possibilidade da criação da sede física. Por fim, resumindo todo o trabalho que foi feito, a gente tem algumas ações sugeridas aqui. Primeiramente, e o passo mais importante é focar na reestruturação interna, criar um regimento e estatuto para documentar tudo, realizar adequações para atividades, assim como assembleias para alinhamento dos membros e das reuniões que devem ser feitas, retomar as atividades para longo prazo, se for o caso de pensar em outras coisas, como, por exemplo, a criação de sede física, assim, para reuniões e novos atendimentos, focando, assim, na qualidade do serviço, manter a cultura de buscar evoluir sempre, porque a gente sempre busca ajudar mais pessoas conforme o tempo vai passando, respeitando sempre a missão e os valores da ONG. Muito obrigado, a Equilifter agradece a atenção de vocês. Tchau, tchau.